Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre construção e impermeabilização de piscinas. Olá, eu sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista. E hoje eu estou aqui com meus convidados para a gente falar sobre construção e impermeabilização de piscinas. Gostaria que vocês se apresentassem. Por favor, Zenon. Vamos lá. Pessoal, tudo bem? Sou o Zenon Lemos, arquiteto, no mercado há 23 anos já. Estou me sentindo um senhor aqui hoje. Tem um pessoal aqui jovem, mas com muito conhecimento para dividir com a gente aqui. Eu sou arquiteto, como eu falei para vocês, há 23 anos no mercado. Trabalho hoje quase que especificamente com execução de obras, não trabalho muito com projeto. Estou atuando muito em construção, em execução de obras. Estou no mercado, então, todo tipo de construção residencial, fazendo muita casa de alto padrão, fazendo cômodos comerciais, barracões de indústria, todo tipo de obra. Prédio até 5 pavimentos, a gente atende lá pelo escritório. E faz parte do Instituto João de Barro. A gente atua também, junto com o Cláudio, junto com uma série de colegas aí no Instituto João de Barro, uma instituição muito legal que tem aqui em Franca, de ajuda a famílias carentes, de construção e reforma de famílias necessitadas. Projeto que traz muito pra gente, soma muito pra gente, né, Cláudio? Com certeza. Alain, perfeito. Novamente a casa. Novamente, é um prazer estar novamente aqui com vocês, né? Agradecer mais uma vez o convite do Claudinho, do Bate-Papo da Construção, né? Voltarmos aqui. Bom, para quem não acompanhou a minha primeira participação, meu nome é Alain, eu sou engenheiro civil da empresa Casa da Impermeabilização e atuo também em parceria com o Felipe, da construtora FSG Engenharia e Construções, né? Que assim como o Zenon também administra obras aí comerciais e residenciais, né? Então, agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade de estar com o mestre Zenon aí, poder trocar um pouquinho dessa experiência, né? Pegar esse amplo conhecimento que ele tem de construção e poder levar um pouquinho para vocês aí de casa. Show. Felipe. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Felipe Souza Gregorucci. Eu sou engenheiro responsável pela empresa FSG Engenharia, atuando há 6 anos no mercado, no ramo da construção civil de casa de alto padrão, comércio residencial, de prédio de até 2 pavimentos. Da mesa aqui, creio que sou o mais novo aqui, mas com algumas experiências já que posso contar, que posso passar para as pessoas que estão aqui assistindo o podcast. É um prazer, queria agradecer pelo convite, que vai ser uma troca muito boa e muito generosa aqui no ramo da construção civil da cidade de Franca. Obrigado, pessoal. É isso mesmo, a troca de experiências aí. E piscina realmente é um tema aí, né, que chama atenção, e hoje as pessoas investindo mais, né, em áreas de lazer, né? Então, projeto, e muitas vezes a pessoa vê a parte estética, né, e esquece que tem todo esse trabalho, né, por trás, né, que precisa ser muito bem feito, muito bem cuidado, né? E o Zenon, ele é arquiteto e ele tem essa especialização na construção, né? Exato. Então, Zenon, por favor, fale um pouquinho dessa sua experiência, voltado mais, né, para o tema de piscinas, né? Eu sei que você constrói tudo e tudo entra também a parte da piscina. Com certeza. Pessoal, é o seguinte, piscina é muito, muito importante, a estrutura da piscina. O Felipe está aqui, engenheiro, o Alan também, vão concordar comigo que a estrutura de uma piscina é tão importante ou mais que a estrutura da casa. Às vezes o pessoal não dá tanta importância por ser uma construção, é só fazer a caixa da piscina, né, tá tudo certo. Isso não é correto. A construção da piscina, a estrutura da piscina tem que ser dimensionada, tem que ser calculada, tem que ser muito, muito bem travada, porque os esforços são em todos os sentidos, né? Esforço, o peso da água é muito grande, o esforço de empuxo para abrir as paredes da piscina, o esforço para a própria carga da piscina para não afundar, não deformar o fundo da piscina. Então, são cuidados, são especificações que a gente tem que executar de forma muito correta para que não venha a ter problemas futuros. E no processo da construção da piscina, além da estrutura, entra depois a impermeabilização, que a gente vai expandir mais esse tema aqui com os meninos,
Mas o que eu trato de forma mais importante na construção da piscina? Calcular com margem de sobra o peso, a carga que nós temos para uma piscina, dimensionar a ferragem, travamentos de cintas, de fundo, de borda superior, de respaldo, muito bem travados, com a ferragem correta, com os travamentos todos corretos, para que a gente não tenha nenhum rompimento. Se a gente tiver algum rompimento, uma movimentação estrutural, é muito, muito complicado resolver isso depois. É praticamente desmanchar e fazer de novo, seria o necessário. Então, orienta aí o pessoal que sempre esteja com bons profissionais acompanhando, dimensionando de forma correta, para que não ocorra nenhum problema. Felipe, você também que constrói, né? Isso. E essa questão, né, da laje, que é outra estrutura, né, que a gente tem na piscina. Isso. Né? Muitos casos que a gente acompanha, tá até em parceria com a casa de impermeabilização ali nessas piscinas que a gente constrói, a laje, como o Zanon disse, e a piscina, é uma estrutura tão importante quanto a construção de uma residência. Então ela tem, além de ser dimensionada, calculada, tem que ser bem executada. E para cada tipo de laje de piscina, existe um tipo de impermeabilização que acompanha essa estrutura. Não é que existem métodos construtivos, né, que estão errados, mas para cada tipo de estrutura, de comportamento, principalmente da laje, que é o fundo, que é o ponto de maior pressão que nós temos na piscina, ela tem que ser tão dimensionada e executada conforme o correto pelo projeto. Então eu penso que a laje tem que ser preocupada para você pensar no pós. Sempre no pós, o ponto de maior pressão, se vai um banco, se vai alguma hidro, como que ela vai atuar ali na piscina, qual que vai ser a importância dela, porque ela não é só apenas o fundo da piscina, ela está carregando a maior quantidade de peso necessário. Então penso que ela tem que ser dimensionada e feita e executada, né, com qualidade, porque ela que está segurando o ponto de maior pressão da piscina, né, de movimentação. O Alan, no outro podcast, você falou sobre projeto de impermeabilização, né? Esse projeto também vale para a piscina, né? Com certeza, né? A piscina, como o Zenon e o Felipe disseram, né? Muita gente se preocupa com o projeto residencial, mas a piscina, como o Zenon disse e o Felipe, tem que ter o projeto da piscina, tanto a parte estrutural, ver qual é o tipo de revestimento, né? Quais são as utilizações da piscina, se vai ter hidromassagem, se não vai, porque tudo isso influencia também na parte da impermeabilização. Então, a definição de qual método de impermeabilização vai ser mais correto, mais assertivo para a piscina, vai através do projeto da piscina, da sua estrutura, da sua utilização, né? Então, o projeto da piscina, ele que vai especificar tudo, né? A questão da estrutura, o tipo de impermeabilização que vai corresponder àquela estrutura, se o revestimento daquela piscina pode ser assentado direto em cima da impermeabilização ou não. Então são todas essas questões que têm que ser definidas antes de começar a piscina, né, Zenon, Felipe? Aquela situação assim, é piscina, vamos fazendo aí, a gente vai decidindo conforme está executando, né? Então isso daí, assim, a probabilidade de ocorrer algum problema, algum erro é muito grande, né? E, Zenon, o projeto de hidráulica da piscina, né? Que aí entra os pontos também que vão ser impermeabilizados, né? Que são muito importantes, né? Exato. Isso é uma informação muito importante. A gente faz um questionário com o cliente, com o proprietário, durante o processo de definir como vai ser a piscina. Por quê? Para definir até dimensionar o tamanho da casa de máquina de piscina, a gente precisa saber quantas bombas vão ter lá, filtro e tudo mais. Então, a gente levanta com o cliente sempre se vai ter aquecimento, se vai ter hidromassagem, se vai ter qualquer acessório, qualquer opcional que a piscina tiver, porque para cada um normalmente precisa de uma bomba separada, se vai ter cascata, precisa de outra bomba para cascata. E com isso a gente dimensiona a casa de máquina, a gente define os pontos de hidráulica na piscina. O pessoal das empresas de piscina sempre dão suporte para a gente na melhor posição para colocar a iluminação, melhor posição para colocar os pontos de aspiração. Tem opções diferentes, mas é sempre importante estudar antes e executar depois. Porque isso garante sucesso de uma boa execução do sistema de hidráulica, do bom funcionamento. Esse ponto que eu falei da casa de máquina é sempre importante, porque muitas vezes o pessoal resolve depois e vê que a casa de máquina não foi dimensionada e fica aquela casa de máquina muito tumultuada, muito sufocada, não tem um espaço suficiente, a manutenção fica mais complicada, o uso do dia a dia
da casa de máquina, fica mais complicado. Então, tudo que é planejado antes funciona melhor depois. Pegar só um gancho aqui e pensar que o projeto da piscina, né, não é só o arquitetônico. Isso. Não é só o desenho da piscina, não é só a disposição interna da piscina, o desenho, o tipo de revestimento. É pensar na funcionabilidade, porque é como ela vai funcionar ao longo dos dias. Porque durante a execução, naquele momento ali no pós, na entrega, né, tá linda a piscina, mas como vai ser a funcionabilidade? Até pro pós, pra pessoa que vai fazer a limpeza, ele ter um bom acesso na casa de máquinas, para ele poder encaixar os acessórios dele para poder executar essa limpeza. Então eu pego sempre esse gancho que a gente tem que pensar sempre não só na estética, né, nós temos que pensar também na qualidade desse pós, né, como que vai ser executado para que fique funcional, né, não seja só esteticamente bonito, mas seja funcional e funcione, para depois não ter algum problema. Por isso que a gente fala da importância dos projetos em todos os processos, né? Então você precisa ter o projeto de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, para eles se comunicarem, né? Isso, porque você não pode ter interferência da estrutura com a hidráulica, com a elétrica. O projeto de arquitetura é o passo inicial. E o profissional arquiteto, igual o Zenon, ele está a par de todas as inovações, tanto da parte de residência quanto da parte de piscina. Um exemplo que eu dou aqui, por exemplo, quantos clientes nos procuram, né? Começam a construir a piscina, aí de repente, nossa, eu queria fazer um sistema de borda infinita na minha piscina, né? Que é onde ali você tem que construir o coxo, onde a água cai nesse coxo, depois você torna a piscina. Mas é o que você falou, às vezes lá na casa de máquinas não vai ter espaço para poder alocar mais uma bomba que é necessário para fazer esse retorno da água do coxo para a piscina, né? É uma estrutura que já tem que ser construída junto com a piscina. Quando você constrói um coxo, né, a parte fora do que foi construído da piscina, ali você vai ter uma dilatação, uma movimentação estrutural, né? Então por isso que é sempre bom procurar o profissional para que você não tenha nenhuma frustração, para que esse profissional possa montar o projeto para você e ele vai montar e vai te orientar e vai te mostrar quais são as tendências do mercado, às vezes o que você vai gostar, o que você não vai gostar, né? Então o profissional que te guia nessa escolha. Saber para completar todos, né, inclusive o projeto de impermeabilização, né, é importante para ver essas interferências, né, o que vai ter. Lógico, você começa na parte de arquitetura, mas você tem que finalizar ali, né, com uma boa execução. E hoje na execução, né, não existe um padrão também de impermeabilização, né? Cada caso é um caso. Isso, perfeito. Hoje para piscinas utiliza-se até pela norma, pela NBR, 2 tipos de impermeabilização. Impermeabilização com mantas asfálticas ou então impermeabilizações com argamassas poliméricas, que são as chamadas mantas acrílicas. Então vamos falar, por exemplo, em algumas situações aí do nosso dia a dia. Piscinas elevadas, piscinas que não são enterradas. O correto é ser feito a impermeabilização com manta asfáltica. E dependendo do tamanho da piscina, um sistema de manta asfáltica duplo. 2 camadas de manta asfáltica, né? Então, piscinas de prédio, aí sempre em segundo, terceiro, quarto pavimento, é sempre orientado e indicado a impermeabilização com manta asfáltica, sistema duplo. Piscinas enterradas, aí você já pode trabalhar ou com a manta asfáltica ou com argamassa polimérica. Nessa situação da piscina enterrada, é mais indicado trabalhar com argamassa polimérica. Por quê? A argamassa polimérica, além de resistir à pressão negativa, que é a pressão que tem na parte interna da piscina, a pressão hidrostática da água, ela também resiste à infiltração da pressão negativa, porque a piscina enterrada, além da pressão da água na parte interna, você tem que contar com a pressão da terra na parte externa da piscina e com a consequente umidade dela. Então ela também resiste a essa umidade, essa pressão negativa, que é uma umidade que pode vir da parte externa para a parte interna. Que infelizmente, dependendo da posição da piscina na obra, às vezes ela é encostada no muro, né? Encostada ali, às vezes na casa, você não consegue fazer a impermeabilização dessa parte externa da piscina, que é tão importante quanto a impermeabilização da parte interna. Então, assim, cada projeto, cada tipo de piscina vai demandar aí um tipo de impermeabilização, a escolha da impermeabilização. Concorda, senhor? Concordo. Vou citar um ponto aqui importante, que ele falou da manta asfáltica em piscina que é elevada, em segundo pavimento ou daí para cima, por causa da movimentação da estrutura. Uma estrutura aérea, uma estrutura que está no segundo pavimento, ela tende a movimentar, ela vai movimentar. Então, quanto mais flexível você tiver
a impermeabilização é necessário que seja flexível, porque senão ela vai romper com a movimentação da estrutura. Isso. E sobre, o Felipe comentou sobre os acabamentos, né? Também influencia na impermeabilização. Influencia no sentido por essas duas opções de impermeabilização que nós temos no mercado, né? Nós temos a manta asfáltica, que é necessário ser feita essa proteção mecânica em cima dela, porque o revestimento não adere direto em cima dessa impermeabilização. Então você tem que sim, após a impermeabilização e feito o teste de tanqueidade, você realizar um segundo reboco, uma segunda regularização para assentar o revestimento. E na argamassa polimérica, que seria a manta acrílica, você já tem a possibilidade de assentar o revestimento direto em cima dela. Há algumas exceções quando se há alguma pedra, alguma coisa muito específica, que recomendam um chapisco, né? Para fazer uma camada de separação entre a impermeabilização e a pedra por conta do peso da pedra, que é o revestimento. Então você tem essas duas opções, né? Então você tem a opção, quando é a manta asfáltica, de fazer essa segunda proteção para assentar, e a manta acrílica, né? Que é que você coloca, assenta direto no revestimento. O que difere muito, né, dessas opções, passando muito do que a gente vê em bastante obra, é como foi executada a piscina, né? O método construtivo da piscina, né? Se ele foi feito uma piscina de reservatório enterrado, que a gente chama, né? Que não é elevado, né? Que o recomendado seria... Desculpa. Seria a manta acrílica, né? Se ele fez a viga inversa no fundo, né? Que, ou seja, a união da laje do fundo com a primeira viga de respaldo, né? Ou seja, esse ponto aqui vai estar unido numa peça só. Não corre o risco de uma movimentação. Então, sendo assim, a manta acrílica é recomendada, porque ela aceita menos dilatação, né? Então, não corre o risco de ter um problema no fundo da piscina no futuro, um revestimento e dar um vazamento, né? Então, assim, de acordo com o acabamento, influencia muito no pós, né? Sempre igual eu comentei com vocês. Nessa importância da definição da estrutura e no pós-impermeabilização saber trabalhar certinho para não ter problema. E a piscina, ela inteira em concreto armado, né? Fundo e parede. Isso também vai influenciar na impermeabilização? Isso ajuda ou não? Ela ser inteira em concreto armado? O que mais muda a questão da piscina estruturalmente vai ser o fato dela estar aérea ou se ela está enterrada, né? Sendo feita de concreto armado, quando a gente faz a estrutura com pilares, vigas intermediárias, vigas na base, viga na borda, no respaldo, ela vai estar travada para não romper, mas movimentar ela vai. Menos quando é uma piscina enterrada e mais quando ela é uma piscina aérea, né? Eu gostaria, até quando você pergunta assim de estrutura, de ressaltar um ponto que o Felipe já falou. Essa questão eu trato como o ponto mais importante da construção da piscina, essa viga inversa que ele falou. Porque a gente vê muita construção da piscina, o pessoal constrói uma laje reta e depois começa a construir as paredes, a alvenaria da piscina em cima da laje, nas bordas dessa laje. Esse ponto de encontro da parede com o fundo da piscina é o ponto mais crítico estrutural para ele, para a impermeabilização que vem depois. Normalmente, quando tem um vazamento, quando tem algum problema, é ali que dá, no encontro da parede com que são materiais diferentes. Né? Exatamente, existe uma dilatação ali, existe uma movimentação e ali rompe. Quando movimenta um pouco ali a parede em relação a essa base, ali rompe a manta e a gente tem problema de vazamento. Então, quando se faz essa viga invertida que o Felipe explicou, para o ouvinte entender, é como se a gente tivesse uma tampa de uma caixa de sapato virada de cabeça para baixo, né? Com a borda toda feita para cima, para dali para cima você soltar a alvenaria, então fica fundido, fica um monobloco, a borda a base da piscina com a borda como se fosse a primeira fiada, já está de concreto, fundida. É por isso que eu falei da piscina inteira em concreto. Ela fica em forma de U, né? Ela fica em forma de U. Mas mesmo assim, a movimentação, mesmo sendo inteira de concreto armado, ela é uma movimentação, como o Zanão disse, então você não fica isento disso, independente da estrutura. Geralmente, piscinas de concreto armado são piscinas que são de grandes dimensões, né? Para você não ter essa movimentação tão grande, tá? Que é o que influencia muito, que a gente acompanha bastante, é o tipo de impermeabilização. Não é que você fazer a piscina, que é essa laje embaixo, esse radier e subir a piscina, tá errado. Não, só que para esse tipo de piscina, a impermeabilização recomendada é a manta asfáltica, porque ela vai acontecer uma movimentação aqui, porque são dois materiais diferentes, né, duas estruturas diferentes, uma laje maciça e um bloco de concreto, elas são diferentes. E o que vai acontecer? Se houver uma ruptura aqui, a manta acrílica ela não suporta tanto essa ruptura. Então o que acontece? Pode ser que dilate, é onde o ponto de maior vazamento. Já a manta asfáltica, por ser uma camada de 3 a 4 milímetros
milímetros de espessura, dependendo de reservatório elevado até dupla, né, são 8 milímetros, não tem problema essa estrutura não estar unida, porque ela vai conseguir, de acordo com a dilatação, a impermeabilização vai segurar nesse fundo. Então não é que está errado, né, não é que está errado esse método construtivo, mas para cada método tem uma impermeabilização. Um pequeno adendo, né, que quando é utilizado a impermeabilização de manta asfáltica em piscina enterrada, é extremamente importante e necessário que seja feita essa impermeabilização exterior da piscina. Por quê? Diferente da argamassa polimérica, a manta asfáltica ela não resiste a essa pressão negativa, essa pressão exterior. Então essa umidade que pode vir das paredes externas do contato com a terra para a alvenaria da piscina, pode ocorrer o descolamento da manta asfáltica. Então nessa situação onde a piscina não foi construída com vigas inversas, pode ser sim feito o sistema de impermeabilização com a manta asfáltica, que é mais flexível, que vai acompanhar melhor essa dilatação do fundo com a parede, só que nessa situação é imprescindível que se faça a impermeabilização externa das paredes também, para evitar que essa umidade aí externa da terra, do lençol freático, consiga aí penetrar na estrutura, na alvenaria. Tá? E depois de todo esse serviço feito, né, existe um teste, né? Isso é o teste de estanqueidade, né? Pela norma são de 72 horas, 3 dias. Piscina a gente sempre orienta o cliente a deixar um pouco de tempo maior para a gente ter um percentual maior de comparação, né? Então nós sabemos aí que por evaporação, uma piscina ela pode abaixar por dia de 0,7 até 0,9 centímetros, ou seja, de 7 a 9 milímetros por dia. Então, visto aí, vamos falar no decorrer de uma semana de 7 dias, se essa piscina baixou aí uns 5, 6 centímetros, até uns 7 centímetros, beleza, tá normal, o que a piscina baixou foi por evaporação. Se ela tiver com algum problema de vazamento, seja na impermeabilização, seja de tubulação, de um dia para o outro a gente já verifica aí 2, 3, 4 centímetros de abaixamento do nível de água, né? Então, por isso que o teste é muito importante. E nesse teste nós testamos tanto a impermeabilização quanto também a parte de tubulação. Gostaria de reforçar aqui, desculpa te interromper, Cláudio, mas a importância desse teste, porque se não fizer e seguir com a construção da piscina, fez o revestimento, faz a borda da piscina, faz todo o acabamento, termina toda a parte de estrutura da piscina, de acessórios da piscina, iluminação, monta cascata, monta hidro, monta tudo. E se constatar depois que existe um vazamento, não foi feito o teste de estanqueidade, o conserto é esse mesmo, é derrubar, quebrar tudo, voltar lá no ponto de impermeabilização, perder tudo, pagar de novo, gastar de novo para desmanchar o que foi feito, perder todo o material, normalmente é caro, material de revestimento, principalmente de piscina. A mão de obra também tem um valor maior. E é um então ponto é muito, muito importante para se constatar. Já aconteceu em obra minha, a gente constatar, falou, tá baixando, tem algum ponto de vazamento. Depois procurar, encontramos, corrigiu a impermeabilização e seguimos com a construção. Porque o transtorno e o gasto depois é muito, muito alto. Não pular a etapa, né? E é um gasto, porque infelizmente esse teste de estanqueidade, ele gera um gasto, né? Um custo pro cliente. E é um custo que o cliente ele sempre fica, né, um pouco receoso. Poxa, mas eu vou gastar aí, ou seja, caminhão-pipa, até água da Sabesp, né, para poder encher a piscina para fazer o teste, depois eu vou perder essa água, eu vou desperdiçar. Mas infelizmente é igual o Zenon citou muito bem aí. É de vital importância esse teste aí pra gente não ser surpreendido depois que a piscina tá pronta com algum problema. Correria não adianta. Né? Não adianta. E a questão da borda, Zenon? Tem algum cuidado especial aí? Na parte de impermeabilização, o pessoal das empresas que atende a gente, né, aqui na casa da impermeabilização, eles sempre fazem uma ancoragem da impermeabilização na borda, virando, transpassando a borda, para que fique mais presa a camada toda, né? Para que ela fique ancorada, a gente não tenha um problema de soltar essa impermeabilização e que você possa encher o tanque, a piscina, até a borda e ela não ter problema de perda de água, de impermeabilização. Isso. Então, na questão de impermeabilização mesmo da piscina até a borda, toma-se esse cuidado, né? O Alan pode falar melhor disso, mas é um cuidado específico. Eu vou aproveitar para você complementar isso. Eu já falei, um dos pontos que eu dou mais atenção na hora da construção da piscina é a
é a viga invertida na base, né? Um ponto que eu acompanho vocês, quando vocês fazem impermeabilização pra gente, é a impermeabilização na parte de tubulação, nas bordas dos tubos, que normalmente, quando tem problema de vazamento na piscina, ou é ali na base, no encontro das paredes, ou na tubulação. Ou na tubulação. Me corrija se eu estiver errado, mas é onde eu trato com maior atenção quando a gente está construindo a piscina. Perfeito. Justamente porque, né, Zé? São materiais de construção diferentes. Então, o PVC e a alvenaria, eles aquecem e resfriam em tempos diferentes. E esse aquecimento e resfriamento em tempos diferentes, existe ele sempre uma dilatação estrutural, né? Então, o ponto de maior vazamento, fora essa questão da estrutura ali, o encontro do fundo com a parede, é a parte das tubulações, onde nós fazemos um tratamento especial, um reforço, vamos assim dizer, tanto na parte da manta asfáltica quanto na parte da argamassa polimérica. Seria a grosso modo, para o pessoal de casa entender, ao redor das tubulações nós sempre aplicamos um pouco mais de material, uma camada mais espessa ali do material de impermeabilizante, justamente para resistir essas dilatações. Ótimo. Pessoal, o assunto tá legal, por isso nós fizemos o segundo podcast sobre impermeabilização e podemos fazer outros aí, que é um tema, né, que interessa muito. Eu deixo o convite aí aberto para vocês a retornarem, né, para o podcast Bate-Papo da Construção. Peço para o Zenon fazer suas considerações aí finais. Que você deixa o seu recado aí para o pessoal. Muito bem, legal. O tema é longo, né? A gente poderia ficar aqui por muito tempo ainda falando sobre isso. Quero reforçar, então, o agradecimento ao convite de estar aqui com vocês hoje. E é isso, né? Levem bem a sério, tratem com carinho, com atenção, e tanto a construção quanto a impermeabilização de piscina, porque é um assunto tecnicamente muito sério. Isso. Vale a pena. Vale bastante a pena. Claudinho, mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade, né, de fala. Foi um prazer estar aqui junto com o Zenon, rever ele, né? Então, assim, pessoal de casa aí, fica aí um pouquinho da nossa experiência, do que a gente vive em obra, e que possa ajudar aí quem esteja assistindo esse podcast. Só um adendo, né? Tudo na construção civil é baseado em normas. E a norma de impermeabilização nesse ano de 2023, ela teve uma atualização, e alguma das atualizações foram para a parte de piscinas que nós conversamos aqui. Então, por isso que a importância de sempre procurar aí profissionais capacitados, né, antenados aí ao que está acontecendo na construção, para não ter nenhum problema. Porque piscina é um sinônimo de alegria, de felicidade, né, de momentos de prazer com a família, com os amigos, né? Então, para que o pessoal não tenha nenhum problema nessa área na sua casa. Isso aí. Certo, gente? Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês, trocando essa ideia, esse bate-papo, conhecendo o Zanon, você também pessoalmente pela primeira vez. É um prazer, é um bate-papo que poderíamos ficar horas e horas aqui falando sobre piscina, sobre construção, mas que fique esse pequeno adendo que o Zanon principalmente tocou. Projeto, execução, acompanhar. Façam os testes, acompanhem as normas, porque para você ter esse momento de prazer, de alegria, tem que ter sido feito com responsabilidade. Então nós estamos lidando com uma estrutura e ela tem que ter uma responsabilidade. Então fica aqui meu agradecimento por estar aqui, pela oportunidade. Vai ser um prazer estar aqui de novo. Obrigado. Essa é a função do bate-papo da construção. Continua aí de portas abertas para levar, né, informação, né, porque afinal a gente quer o bem-estar dos clientes. E nós, enquanto profissionais, arquitetos e engenheiros, né, nós temos os conhecimentos técnicos, temos as empresas aí capacitadas, né, os profissionais capacitados para proporcionar esse bem-estar final, né, mas tudo isso tem um processo. E o bate-papo gosta de mostrar isso, um processo que existe, né, e chamar a atenção do pessoal de sempre estar envolvido com os profissionais. Então agradeço vocês e a todos que nos acompanharam, e continue com a gente nas redes sociais. Obrigado.